como enfrentar os nossos desafios. Sejam muito bem-vindos, com muito carinho que eu recebo vocês novamente hoje. Durante a nossa vida, nós vivenciamos muitos desafios em muitas áreas. Como nós reagimos a esses desafios determinam o que acontece depois dos desafios. Eu já passei por muitos, claro, todo mundo, né? Nós já passamos por muitos dos desafios. E nesse final de semana, eu estava enfrentando um grande desafio. Eu estava num curso de marketing digital, onde eu estou aprendendo a como estar aqui, né? E como trazer a minha voz para o mundo e cumprir a minha missão. Então, o ar-condicionado estava forte, minha voz ficou um pouquinho rouca, mas eu acho que isso também tem emocional. Por quê? Porque a nossa garganta, ela traz a energia da nossa expressão para o mundo. E eu descobri que eu estava com muito medo. De verdade, pense no medo. Eu descobri, só que esse medo, como eu falo para vocês, esse medo estava escondido, eu não sabia que eu tinha esse medo. Esse medo de aparecer de verdade, esse medo de fazer sucesso de verdade, esse medo de ser grande dentro de um negócio. Porque eu estava aprendendo a partir de uma possibilidade muito real, um método de como expandir e trazer a minha missão para o mundo, que eu sinto vindo da minha alma, que é de falar sobre o amor, de falar sobre como podemos amar dentro de uma relação, dentro da vida, dentro do trabalho, dentro do que nós escolhemos viver. Eu já tentei desistir, e eu falo para vocês de todo o meu coração, eu já tentei desistir disso várias vezes, porque eu gosto muito de ficar escondida numa caixinha dentro do consultório, atendendo um a um. Eu gosto muito de ficar escondida no meu canto e não me expor tanto. Eu gosto muito de ficar com a minha família, principalmente com meu marido e os meus filhos, conversando, ou com os meus amigos íntimos e, enfim, vendo um filme que traga questões espirituais ou lendo livros que me tragam ou que me trazem informações espirituais e de autoconhecimento e conversando sobre isso. Eu gosto muito de viver coisas que estão ali o tempo todo elevando a minha consciência, me conectando com o meu mais elevado. Então isso é a minha vida, é assim que eu vivo todos os dias e é isso que me alimenta. Mas tem uma outra coisa que me alimenta, é ver pessoas se descobrindo e ver que eu posso ajudar essas pessoas a se descobrirem um pouquinho mais. Move dentro de mim, quando eu sinto que eu posso, de alguma forma, fazer parte do caminho de luz, de felicidade, de encontro de alguém. Isso me move de uma forma muito profunda. Então, por isso, existe um lugar onde eu preciso estar e que eu não quero estar nesse lugar. É algo dentro de mim, por causa, a minha garganta está me mostrando isso, algo dentro de mim tem medo desse lugar. Mas eu tenho um propósito e a minha alma quer que eu chegue nesse lugar, porque é como uma missão, é como se algo me impulsionasse. E eu já tentei desistir várias vezes e quando eu vejo eu estou de novo e a minha alma me impulsiona e algo dentro de mim me move a falar com pessoas sobre quanto elas são importantes e quanto elas são potentes e quanto elas podem serem felizes. E, sabe, é como se fosse uma transbordar da minha voz. Eu não consigo não fazer isso, mas eu tenho medo. É um grande desafio para mim falar na câmera. É um grande desafio para mim me expor de alguma forma. É um grande desafio para mim aprender marketing, aprender divulgação. Vocês não imaginam quanto é desafiador para mim. Aprender tudo que eu preciso aprender para chegar no lugar onde a minha alma quer que eu chegue. Então, por vezes, eu tento desistir, por vezes eu
eu questiono, por vezes eu desacelero, por vezes eu paro um pouquinho, porque existem duas informações: a que eu preciso estar e o caminho que eu preciso percorrer para estar onde eu quero estar. Esse caminho não é confortável para mim, pelo menos assim, antes era muito mais desafiador. E cada vez mais que eu faço, cada vez mais que eu recebo tantas pessoas me agradecendo pelas coisas que eu falo, quanto mais eu recebo feedback tão lindo de vocês, quanto mais eu sinto que eu posso realmente ser útil e que realmente a gente pode junto crescer aqui, isso me dá um gás de continuar e de fazer. Então, eu continuo percorrendo esse caminho no meu ritmo. No ritmo é que eu dou conta de percorrer. Eu tenho um caminho a percorrer para eu estar no meu propósito de alma. E esse caminho, como eu falei para vocês, é desafiador para mim. Não é confortável fazer o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo em alguns níveis. Aqui agora falar para vocês é muito tranquilo, é muito gostoso, mas os bastidores disso, sabe? É os bastidores disso. É estar me expondo, é aprender a fazer vídeo, é aprender a fazer flyer, card, aprender tudo o que a gente precisa aprender para um curso acontecer. É ter o estímulo de publicar e ter o estímulo. Então, esse caminho para percorrer até chegar ao meu objetivo não é confortável. E eu tenho que pensar o que eu realmente quero. Esse lugar que eu quero estar, eu posso não estar, eu tenho como não estar nesse lugar, eu tenho como voltar atrás e ficar no meu conforto da minha caixinha. É o que eu queria, tá? Pelo menos o que meu ego queria. Mas a minha alma não deixa. Quando eu digo assim, a minha alma não deixa, eu tô falando que algo dentro de mim, lá bem profundo, me impulsiona a fazer de novo. E quando eu vejo, eu estou fazendo de novo e fico feliz em fazer de novo. Mas o processo de fazer, o caminho a percorrer é desafiador. Você vai encontrar isso na sua profissão, nos seus relacionamentos, na sua vida íntima e pessoal, no seu convívio social e familiar. Nós vamos encontrar grandes desafios, pequenos desafios, nós vamos encontrar todos os tipos de desafios. O que nós vamos fazer com ele vai determinar o que vai acontecer logo em seguida. Então eu estava nesse final de semana, num curso, como eu falei para vocês, de marketing, aprendendo a montar um curso que eu quero trazer para o mundo, que eu sinto que é um dos meus propósitos, trazer algumas mensagens pessoais. Eu quero montar um curso para ensinar. E eu estava aprendendo num lugar onde tinham 8.000 pessoas. E cada momento que eu estava ali assistindo aquilo tudo, vendo aquelas pessoas falando e aqueles exemplos, meu corpo foi ficando em pânico. E eu fui entendendo que eu não confiava em mim o suficiente para ser tão grande quanto eu posso ser. E quando eu falo ser tão grande, eu não estou falando ser maior do que ninguém, mas ser todo o meu tamanho. Ser todo o meu tamanho é ser toda a potência que eu posso ser de amor, de respeito, de empoderamento, de prosperidade, de abundância, de conexão divina, de conexão interna. Porque todo mundo é muito grande. Mas é muito raro ver uma pessoa que enxerga o seu próprio tamanho. É muito raro ver uma pessoa que tem segurança de si e do que você realmente é capaz de fazer no mundo. E eu sinto que isso também é uma das coisas que eu gosto de fazer, é eu me encontrar e ajudar as pessoas a se encontrarem na sua potência. É um caminho que tem a velocidade de cada pessoa.
Então eu entendi que o meu tempo não é igual ao tempo da minha filha, da minha mãe, do meu pai, do meu marido. O meu tempo não é igual ao tempo das minhas colegas de profissão ou de caminho divino. O meu tempo não é igual àquela pessoa que já tem sucesso ou àquela que nem começou. O meu tempo é o meu tempo. E se eu quiser que esse tempo seja igual ao tempo de outra pessoa, eu vou parar, ou eu vou me frustrar. Ou eu vou passar do medo para o pânico. E se a gente passa do medo para o pânico, a gente paralisa. Porque a gente pode até seguir com medo. E quando a gente vai conquistando e entendendo o processo, esse medo vai diminuindo. Às vezes, né? Às vezes não, mas às vezes vai diminuindo. Mas se o pânico chega, a gente paralisa. E como é que a gente faz para o pânico não chegar? A gente deve olhar para o nosso foco, para onde a gente quer chegar, e não para os desafios que trazem pânico, medo pra gente. Se você tem uma caminhada de 10 mil quilômetros, isso é demais, né? 10 mil quilômetros é demais. Se você tem uma caminhada de 1000 quilômetros, de 1 quilômetro, se você parar antes de e pensar todas as coisas que pode acontecer no caminho, o que eu vou passar, assédio, cansaço, os músculos, a gente não começa. Todo mundo sabe disso. A gente deve pensar a cada passo, a cada hora que os nossos músculos estão cansados e que a gente está por um triz, a gente tem que pensar no momento da chegada. Não que a gente caminhe toda a nossa jornada pensando no final, porque o processo de aprendizado está na jornada, mas o alimento pode estar no efeito. Você vai construir um bolo e você está pensando o tempo todo como você vai comer aquele bolo fofinho, gostoso, mas durante o processo você vai aprendendo a construir esse bolo. Mas a força para você construir o bolo, você está pensando no resultado final. E eu estimulo que você faça isso nas áreas da sua vida. Existem muitos processos no caminho. Como a gente olha para esses processos? Como a gente se sente dentro deles? Você consegue respeitar e compreender que você tem o seu próprio tempo? E isso é uma coisa muito importante, porque o tempo do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, da sua atividade diária é individual. E é muito importante você aceitar o seu tempo para que aquilo aconteça. Porque se a gente rejeita o nosso próprio processo, o nosso tempo, a gente para o percurso, a gente estaciona. E de acordo com esse estacionar, a gente pode estar adquirindo frustrações e autocobrança e outras coisas que vão fazer com que, em vez de eu caminhar para cima, eu recuo. E uma das frases muitas frases eu vi, muitas frases lindas esse final de semana, e uma das frases que eu ouvi foi uma pessoa que contou uma história muito linda. Ela falou assim: olha, eu virei um foguete, e foguete não dá ré, foguete não tem ré. Só que cada foguete tem a sua velocidade. Tá bom, todo foguete é rápido e você pode ser a sua velocidade em qualquer processo de aprendizado, e entender que enquanto a gente não aceitar o nosso tempo, a gente não vai andar. E é melhor andar devagar do que não andar. Estar na zona de conforto é muito bom. Estar na zona de conforto é interessante demais. Todo mundo que está na zona de conforto entende. Por mais espiritualizado que a gente esteja, esteja, ou
maior consciência que a gente tenha, em qualquer nível, eu acredito que em algum nível todos nós gostamos de estar na zona de conforto, porque ela não nos desafia. A zona de conforto, ela nos mostra algo que a gente já conhece. Ela não desafia os medos, ela não desafia o desconhecido, ela não desafia o nosso potencial. Ela simplesmente mantém as coisas como são. Mas se a gente mantém as coisas como são, a gente vai manter as coisas como são. Parece meio óbvio, mas a gente quer que as coisas mudem, mas não queremos fazer diferente para que elas mudem. Isso é bem estranho. Eu vou falar um outro exemplo que eu estou vivendo. O meu corpo, ele tá com um pouco de acidez no sangue. Eu sei isso porque eu faço leitura intuitiva, escaneamento do meu próprio corpo. É uma técnica que a gente aprende no Theta Healing, que é uma ferramenta de cura e autoconhecimento e conexão com os nossos dons divinos. Mas eu já sabia fazer isso antes do Theta Healing. Por que eu sabia? Como é que você faz uma leitura? Você simplesmente pensa em algo e sente como aquilo está. Tem várias formas de ler. Então eu li o meu corpo e vi que ele está um pouco ácido por dentro. E eu perguntei por quê. Vieram duas respostas. Uma delas foi a alimentação e outra delas foi o meu emocional. Na alimentação eu vi que eu estava comendo algumas coisinhas, besteirinhas, como açúcar e farinha branca, que o meu corpo está pedindo para eu parar. Teve uma época que eu vivi sem comer açúcar e farinha branca e o meu corpo está pedindo para eu fazer isso de novo, para eu limpá-lo. Então, comecei hoje, porque eu cheguei de viagem de ontem para hoje. Comecei hoje a fazer uma limpeza no meu corpo, parando de comer essas coisas. Então eu só vou comer frutas, grãos, raiz, legumes. E muito chá, suco verde, para eu limpar o meu corpo. E eu estimulo vocês de vez em quando a fazerem isso, tá? Se você tiver com o sono alterado, com o emocional alterado, com o corpo da forma que você não quer, com o intestino da forma que você não quer, faz uma limpeza. Toma água em jejum, pelo menos, no mínimo, 250 ml de água em jejum, ou 500 ml, até 1 litro de água em jejum. Faz um suco verde, toma. Depois de 1 hora de água, intervalo, faz um suco verde, toma. Depois de 1 hora você pode comer alguma coisa e coma coisas saudáveis. Faça isso de vez em quando. Fique 1 mês fazendo, com essa alimentação, para o seu corpo se reorganizar. Então eu comecei a fazer isso. Só que foi desafiador para mim, entende? Eu pensei, poxa, mas eu não quero parar de comer algumas coisas. Só que aí, depois de todo esse processo, esse final de semana, tem um momento que é o dia do chega, sabe? O dia que você diz, chega disso, chega. Eu quero fazer o suficiente para eu estar no lugar que eu quero estar. Eu quero pagar o preço. Pagar o preço não é uma boa expressão. Eu quero fazer o suficiente. Eu estou disposta a ser responsável por construir o caminho e estar no lugar que eu quero chegar. Então é o dia do chega, é o dia que você diz assim, acabou, eu quero esse resultado e eu estou disposta a fazer isso. E então hoje foi o dia do chega para algumas coisas para mim. E foi o dia do chega para eu cuidar do meu corpo de novo. Eu cuido do meu corpo, mas cuidar mais um pouquinho, sabe? Cuidar mais um pouquinho e cuidar de novo da minha alimentação como eu estava cuidando antes. Porque viagem, geralmente a gente descuida um pouco. E voltar a cuidar um pouquinho do meu corpo como eu cuidava antes. Então, o dia do chega, sabe? Chega de açúcar. Pelo menos por um tempo grande eu vou ficar sem açúcar. E tô aqui falando pra vocês isso. E o dia do chega também de
de dar algumas desculpas em relação ao meu curso. Ele já era para ter sido lançado, eu já tenho bastante tempo prometendo ele. Muitas pessoas têm me pedido por esse curso, que vai ser um curso de ensinar as pessoas a estarem dentro de uma relação felizes. E não é assim para se construir um curso. Eu estou bolando ele e é toda muitas coisas que eu preciso, porque eu realmente quero ensinar as pessoas a amarem e como fazer isso. Então, é um chega também para isso. Então eu fiz vários compromissos para me impulsionar a estar nesse lugar, sem dar de ré, sem dar para trás. Mas eu preciso de coragem. Nós precisamos de coragem, de força de vontade e de autoconfiança. Então, qual vai ser o seu dia do chega? Qual vai ser o dia que você vai dizer assim: chega, essa ansiedade me comendo. Chega, eu não quero mais essa ansiedade. O que eu realmente preciso fazer para essa ansiedade ir embora? Ou o dia do chega da depressão, chega dessa depressão e não quero mais ela na minha vida. E eu não quero mais depressão e nem quero mais remédio. O meu corpo é mágico, eu vou fazer o suficiente para que ele se reorganize. Eu vou tomar os passos e eu vou encontrar as saídas. E ela começa agora. Qual é o dia do chega para você estar no relacionamento que você ama? Sabe, parar de permitir-se ser abusado ou abusada. Parar de permitir-se ser infeliz. Qual é o dia do seu chega? O que você precisa para esse dia chegar? Sabe? Porque esse dia vai chegar. Só que ele pode chegar você doente, você exausta ou exausto. Esse dia do chega pode chegar quando você não aguenta mais. E quando você já está entregando todas as armas. E tudo bem se o seu dia do chega chegar você esbagaçado, completamente destraçalhado. Mas eu digo para vocês que não precisa. Não precisa você começar a sua guinada de construir a sua felicidade verdadeira que vem de dentro. Quando você está completamente estraçalhado, quando você tentou todas as coisas e não deu certo, quando você não tem mais saídas, você não precisa chegar nesse momento para começar a acreditar em você, para começar a construir a sua autoestima, para começar a entender a sua importância no mundo. Não precisa. Mas, se só a dor vai ensinar para nós, tudo bem, é uma escolha, é um caminho, mas não é o único. O amor pode ensinar. Então, o que eu posso trazer para vocês é: encontre alguma coisa que você ama fazer, mas alguma coisa de verdade. Tá, se isso não funciona, então, o que fazer? Porque às vezes quando a gente está bem estraçalhado, a gente nem sabe mais o que a gente gosta de fazer. A gente já perdeu os caminhos e a gente nem sabe mais para onde olhar. Tá bom, a gente tem que começar por algum lugar. Cada pessoa vai encontrar uma motivação e é importante que você encontre a sua. É importante que você dê um grito interno e diga: acabou esse momento agora. Esse grito só você pode dar por você. Ninguém pode fazer isso por você. Mas a gente pode te ajudar de várias formas, dizendo para você que você é lindo, que você é linda e que, de verdade, todos os problemas que você pode estar enfrentando ou que você venha a enfrentar são só pedrinhas muito pequenas diante da imensidão que você é. É você olhar no fundo dos seus olhos ou no fundo do seu coração de olhos fechados e encontrar a sua própria luz. É a gente parar de achar que vai acontecer algum milagre que vai salvar a gente sem a gente fazer nada. E a gente entender que a gente vai ter que fazer uma mudança para algo mudar na nossa vida. Então, é uma decisão que às vezes dá medo. Sim, é uma decisão que às vezes
incomoda porque a gente não quer sair da zona de conforto. E eu sei disso porque é muito confortável ficar no meu mundinho escondida. É bem gostoso. E eu sei que é desafiador você vencer os seus obstáculos, mas eles vão estar no seu caminho até você vencê-los. Entenda isso. Os nossos obstáculos, eles não vão sair da nossa frente até a gente superá-los. Porque somos nós que atraímos esses obstáculos para que a nossa alma aprenda. Por isso esses obstáculos, eles são importantes. Eu sei que eles não são bem-vindos e muitas vezes quando a gente está cansado, quando a gente está exausto de estar aqui na Terra, quando a gente está sem o que pensar, sem portas, sem saídas. E eu sei que esses obstáculos e esses desafios, eles parecem grandes demais para serem superados. E é aí que está todo o seu tamanho. Você é muito maior do que todos os desafios, pode ter certeza disso. É impressionante a capacidade humana de superação. Existem milhares de grandes exemplos em todas as áreas que você possa imaginar. E a força existe dentro de nós. É só a gente não ficar com birra, é só a gente não ficar com teimosia, é só a gente não ficar querendo que o outro resolva por nós algo que não tem como ser resolvido porque o gatilho está dentro do nosso coração. E é só a gente continuar o caminho. Não desista. Continue caminhando. Apenas continue caminhando, mesmo que seja bem devagar. Mesmo que tenha dias que você quase pare. E que você às vezes pare um pouquinho para respirar. Continue caminhando. Faça tudo o que tiver ao seu redor para te ajudar nesses momentos difíceis. Coloque frases positivas no seu espelho. Ouça músicas que elevam sua alma. Se for do seu coração, ir numa igreja ou ir num centro espiritualista, não sei, vá. Se for do seu coração, imersões, vivências, leituras positivas, faça. Mas faça, continue caminhando. Os desenhos de Walt Disney, eles às vezes são desenhos mais para nós adultos do que para as crianças, porque tem aquele desenho de Nemo, Dory, dentro do Procurando Nemo. Ela tá ali, aquele desafio todo daquele desenho. Que não assistiu, eu indico assistir. Todo aquele desafio do pai procurando Nemo e passando por coisas que eram os maiores medos. Ele teve que enfrentar os maiores medos dele para encontrar o filho. O foco dele era encontrar o filho. E ele simplesmente se deparou com todos os grandes medos da vida dele. Enfrentar o grande oceano, aquele mar imenso azul que ele não deixava o filho ir, que ele nunca tinha ido. Enfrentar os tubarões, as tartarugas, enfrentar a correnteza, enfrentar os navios e os humanos. Ele tinha muito medo, mas ele tinha um foco. O foco dele era encontrar o filho. Então ele, no desespero, ele foi e ele continuou. E ele encontrou Dory. E Dory simplesmente não conseguia ajudar ele muito, mas ela dizia para ele: continue a nadar, continue a nadar. Isso significa: continue, vá para frente, siga o seu caminho, do jeito que você conseguir no começo. Continue acreditando em você. E se você continuar,
o suficiente. Vai começar a clarear. Confie. Se você continuar, vai acontecer alguma coisa boa. Porque nós viemos à Terra para que as coisas fluam. Nós viemos aqui para sermos felizes. Viemos aqui para descobrir a nossa potência. Viemos aqui para aprender a amar e desenvolver as virtudes. E esses obstáculos estão aqui para nos ensinar isso. Para nos ensinar a confiar e trazer a nossa melhor versão. E eu não vou dizer que não vai ter desafios. Claro que vão ter desafios. Mas a gente pode lidar com eles como uma pedra ou como um degrau. Como você olha para os desafios? Eu vou dizer para vocês que às vezes em alguns desafios eu olho como pedra, mas eu continuo olhando para aquela pedra e eu digo, aí vou ficar olhando para ela até que eu tenho força de subir nela e transformar ela em degrau e continuar caminhando. Eu tenho muitos desafios internos a vencer, muitos. E tem vezes que eu sigo mais rápido nesse caminho, tem vezes que eu sigo mais devagar nesse caminho, mas eu continuo. Às vezes dá vontade de parar tudo. Às vezes dá vontade de voltar para minha zona de conforto e dizer, olha, chega disso aqui. Mas eu já disse a vocês, quando eu vejo eu tô de novo. Por quê? Existe uma missão de alma. A missão de alma é o propósito mais elevado de cada ser humano. Nós viemos nesse lindo planeta com um objetivo. Esse objetivo foi traçado antes de nós virmos para cá. De uma forma ou de outra, nós vamos ser impulsionados a estar nesse caminho. O seu caminho pode ser escrever um livro, pode ser estar num relacionamento amoroso e ser feliz nele. O seu caminho pode ser confiar em você e transformar algumas questões como falta de confiança, timidez, baixa autoestima. O seu caminho pode ser vir para ter vindo à Terra para aprender a confiar em você e nas pessoas. O seu propósito pode ser vários. Eu tenho 6 grandes propósitos. Isso foi dito para mim por Vaiana Staibo, que é a pessoa que trouxe o Theta Healing para aqui, para o planeta. E eu sei que eu estou em alguns deles. Ter os meus filhos foi um dos meus propósitos. Encontrar esses seres, estar com eles como meus filhos. Encontrar Paulo, que hoje é meu marido, também é um dos meus propósitos de alma. Estar dentro do Theta Healing como instrutora também é um dos meus propósitos de alma. Trazer isso para o mundo. Trazer esses cursos que eu quero trazer também é meu propósito de alma. Então eu tenho alguns propósitos de alma. Alguns são bem fáceis de cumprir. E o percurso deles é mais leve. Mas hoje eu sou mãe de Mel, que tem 23 anos, 23, e Ian, que tem 25 anos. E quando eu tive eles dois, eu tinha 19 anos, eu tive Ian, e 20 anos eu tive Mel. Eles têm 1 ano e 3 meses de diferença. Com 20 anos eu tinha 2 filhos, eu tinha uma casa, na verdade eu morava de favor na casa de alguns familiares do pai deles. E eu passei por grandes desafios. Eu não sabia ser mãe, apesar de ter uma grande ímpeto de maternidade, mas eu estava num momento desafiador na relação que findou-se. Quando eu engravidei de Mel, eu já estava me separando. E foi bem desafiador me separar, estar com 2 filhos, não ter emprego, não ter perspectiva. Antes de eu engravidar deles, eu queria fazer faculdade na área de saúde. E eu tentei vestibular, e eu
não, não me empenhei, não passei, porque eu já estava grávida. Então eu entendi que eu tinha que parar uma época da minha vida para cuidar dos meus filhos, e assim eu fiz. Quando eles já estavam um pouquinho maiores, aí eu voltei e fiz vestibular para fisioterapia e passei. E eu cursei o vestibular ao mesmo tempo que eu cuidava da casa, dos filhos, enfim, de todas essas coisas que tantas pessoas passam. E fazer tudo junto. E não só isso, mas aprender a ser mãe foi desafiador para mim. Meus filhos, eles me colocavam num lugar onde eu tinha que crescer, eu tinha que amadurecer, eu tinha que cuidar deles, mas não... Cuidar não era só dar banho, levar pro médico, pro pediatra, fazer revisão, deixar eles fisicamente saudáveis, mas era deixar eles emocionalmente saudáveis, psiquicamente saudáveis, e eu estava estraçalhada. Como é que eu vou deixar alguém saudável se eu não estou conseguindo enxergar nada na minha frente? Então eu tive que me curar, porque eu tinha que curá-los. Eu tinha que amadurecer, porque eu tinha que ser adulta para ser mãe. Mas eu não consegui durante muitos anos. E tudo bem, eu fiz o meu melhor. E até hoje eu estou aprendendo a ser mãe e a ser mais madura e a estar no meu melhor para dar o melhor para os meus filhos. Então, todos os meus percursos e caminhos tiveram muitos desafios, assim como os seus. Você já teve muitos desafios na sua vida, mas olha para trás e veja que você superou todos eles. Aquilo que você está vivendo hoje parece insuperável, mas olhe para trás e veja aqueles que você também achou que eram insuperáveis e você superou. Você foi capaz. Significa que você é capaz e que você pode superar de novo e que você só continue. Só continue a nadar, continue para frente e se dê uma chance de acolher você como um filho, como uma grande mãe acolhe um pequeno filho. Acolha você como se você fosse a sua grande mãe e você fosse o pequeno filho dessa mãe. Permita-se abraçar a si mesmo. Permita-se perdoar porque você não conseguiu até agora. Permita-se perdoar porque você não está no lugar onde você queria estar. Permita-se amar-se o que você dá conta de se amar hoje. E seguir o caminho. Continue para frente. Continue para frente. E toda vez que você tentar frear ou desistir, olhe de novo para trás. E veja as suas conquistas. Eu estimulo você a ser um colecionador de vitórias. Registre as suas vitórias e não os seus fracassos. Rememore, ou por foto, ou por lembrança mesmo, os momentos que você venceu, que você conquistou, que você conseguiu. Pode ser pequenas coisas. Pode ser o dia em que você conseguiu olhar para o seu pai e dizer o que você sentia. O dia que você conseguiu olhar para sua mãe e dizer o que você sentia. O dia que você conseguiu olhar para o seu companheiro, sua companheira e expressar o seu amor. O dia que você conseguiu fazer sua primeira comida, ou sei lá, pode ser uma coisa pequena. Mas também pode ser o dia do seu primeiro trabalho, onde você estava com medo de não conseguir acertar nada e você simplesmente foi aprendendo. Pode ser o dia em que você resolveu assumir a sua aparência. Pode ser qualquer coisa, mas você venceu várias vezes. Você começou vencendo milhares e milhares de espermatozoides quando você foi gerado no ventre da sua mãe. Você também venceu no dia em que você passou toda a gestação e respirou pela primeira vez aqui na Terra. Isso também é uma vitória. Você venceu no dia em que você caiu várias vezes engateando
e tentou andar tantas vezes e caía, e hoje você anda. Então você venceu no dia em que você começou a comer com as suas próprias mãos. E você venceu tantas vezes. Então colecione as suas vitórias. Colecione as suas conquistas, o que você superou. E isso vai ser o seu banco de dados. É daí que você vai perguntar, é desse lugar, é desse banco de dados que você vai pedir conselho. Nesse curso que eu estava no final de semana, dentre tantas coisas que eu ouvi e que eu aprendi, tem graduações dentro desse processo, desse curso, tem graduações de metas de conquistas e graduações de conquistas. Então, vamos supor assim, de faixa branca a faixa preta. Se você perguntasse às pessoas de faixa branca, que são as pessoas que estão começando agora, e você perguntasse como que é esse caminho, aí as pessoas de faixa branca falavam assim, nossa, é muito difícil, não sei se eu vou conseguir, tem esse desafio, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, e você tinha respostas sempre que deixavam o outro desestimulado. E aí você chegava para as pessoas de faixa marrom, de faixa preta e perguntava, e aí, como é esse caminho? Cara, é muito fácil, no começo é desafiador, mas depois, quando você pega no tombo, quando você faz a primeira vez, você vê que é fácil. Só continue, apenas continue. Então, para quem você faz as perguntas dentro de você mesmo ou fora de você? Você entende o que eu quero dizer? Se você estiver perguntando para a parte que está desestimulada, que está triste, que não confia em você, claro que você vai ter cada vez mais motivos para não confiar. Mas se você pergunta para a sua parte gentil, amorosa, para aquela mãezona que tem dentro de você, ou para aquele paizão que tem dentro de você, ou se você se pergunta para a sua sabedoria, que tem, todo mundo tem a sua parte sábia, ou se você faz uma oração e pergunta para Deus, para o seu anjo da guarda, para os seus mentores, ou se você vai numa igreja e faz uma reverência e pergunta, ou se você vai para um centro espiritualista, espírita, para qualquer lugar que você se identifique e você faz uma pergunta, é muito melhor o que vai chegar, é muito mais assertivo para o seu próprio caminho do que se você perguntar para algo que já não tem mais esperança. Então, não pergunte para pessoas que estão desesperançosas o que fazer. Não pergunte para essas pessoas. Não pergunte para quem não tem como te ajudar no momento. Pergunte para quem pode te ajudar o que fazer. Lembrando que a primeira pessoa que pode te ajudar é o seu próprio coração. Então, se você puder fechar os olhos e se conectar com o seu coração, coloca uma música que te eleve e eleve os seus pensamentos. Pergunte a Deus, Criador, fonte divina, anjo da guarda, amor incondicional, alguma coisa assim. Qual é o propósito de tudo isso? Onde esse caminho vai me levar? E às vezes, o propósito dos desafios é dar o seu testemunho, sabia? Porque, olha, eu já passei por algumas coisas e que eu achava assim, nossa, por que eu tô passando por tudo isso? Meu Deus, por quê? E depois eu vi que aquilo serviu de testemunho para ajudar outras pessoas, para mostrar o caminho para outras tantas. Então, às vezes você acha que não está servindo para nada, mas tem sempre um propósito por trás de qualquer desafio, por trás de qualquer questão, tem sempre um grande propósito. Só continue a nadar, continue a caminhar, continue a seguir, que você vai encontrar o seu propósito. E de todo coração, eu estou aqui para ajudar no que eu puder. Mesmo à distância, algumas pessoas estão mais perto de mim, algumas estão mais longe, eu atendo pessoas de outros estados
e outras pessoas e outros de outros países que vêm conversar comigo. E o que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance. Estamos juntos, sabe? Todos nós estamos juntos. Todos e cada um com seus desafios. Os desafios, eles são sob medida. O seu desafio é sob medida para você. Talvez você não suportasse os meus desafios. E talvez eu não suportasse os seus desafios. Porque os nossos desafios, eles são sob medida. Eles não são maiores nem menores do que uns do que os outros. Porque eles são exatamente o que cada um de nós precisamos para ir e dar o próximo passo. Não tem ninguém que pode dar o seu passo por você, a não ser as suas próprias pernas, assim como não tem ninguém que pode dar os meus passos por mim. Até que eu queria, sabia? De vez em quando. Mas não tem como. Não tem como ninguém caminhar. Gratidão. Não tem como ninguém caminhar por nós. E a gente vai ter que crescer de uma forma ou de outra nesse mundo lindo, porque eu vejo, quando eu tô sóbria, quando eu não estou dentro do desafio, desesperada dentro do desafio, eu entendo que o mundo é um grande presente. E que às vezes nós somos tão infantis, tão crianças, que a gente não consegue enxergar a beleza, os presentes, a magia e usufruir dessa magia. Sabe quando uma criança tem um quarto cheio de presentes, um quarto lindo, uma família linda, mas ela esperneia porque ela quer aquele presente que o outro amiguinho ganhou e ela não ganhou? A gente é assim. A gente fica olhando porque a gente não consegue, porque a gente não conquista, porque a gente não tem, para o que falta, em vez de olhar para tudo que a gente tem, para tudo que a gente conquista e para tudo que a gente é. Então eu sinto que nós todos, com exceção de uma minoria que são mestres ascensos e que estão aqui no planeta para ajudar a gente a enxergar, mas nós somos crianças que estamos aqui tentando enxergar a beleza verdadeira das coisas que existem. E vamos juntos até que a gente consiga enxergar essas belezas. Continuando esse assunto de como superar desafios, trazendo isso para os relacionamentos, é um dos lugares onde mais a gente encontra os nossos desafios, porque o outro, a gente já sabe, é o nosso espelho. Mas, uma pergunta que eu recebi, que é interessante: se eu não estiver bem, se eu não estou legal, se eu estou horrível, se eu não tenho nada para dar para mim e o outro precisa de mim, o que eu faço? Essa resposta, na minha visão, tá? Na minha percepção, tem muitos níveis de não ter nada para dar. Às vezes, quando a gente não tem nada para dar, que a gente se coloca para o outro com amor, com a verdadeira disposição de doar, a gente melhora. Por quê? Porque quando a gente faz isso e abre o nosso coração para doar algo que a gente não tem, mas a gente quer muito doar e a gente se coloca para, a gente acaba se preenchendo e se beneficiando daquele momento de doação. Então, muitas vezes, a gente melhora muito quando a gente doa. Em muitos momentos, quando eu fui ajudar pessoas no consultório, em que pacientes ou amigos, pessoas me pediram ajuda, em momentos que eu estava precisando de ajuda também, quando eu dei essa ajuda, eu melhorei instantaneamente, porque a gente meio que esquece dos nossos problemas ou dos nossos desafios. E quando a gente ajuda o outro, é como se as coisas ficassem mais leves e aquele drama, aquela potência de problema diminui.
Mas eu também já passei por situações que eu realmente não dava conta, que eu estava completamente despedaçada, que eu já tinha dado e que eu estava assim, que eu estava sem ar. Então, depende muito de cada momento. E nesse momento eu precisei parar e cuidar de mim, porque eu passei por algumas coisas que se eu desse mais um passo, eu acho que eu ia me desintegrar de exaustão. Então eu precisei recuar. Eu precisei dizer, eu preciso agora de um momento para mim. Eu preciso me reconstruir um pouquinho. Eu preciso entender esses processos. Eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso compreender o que está acontecendo e por que eu estou tão despedaçada. Então depende muito. Depende do que esteja acontecendo, sabe? Porque se é dentro de um relacionamento em que constantemente não existe apoio, que constantemente existem muitos desafios e que o desafio é o constante, aí você tem que parar e pensar o que eu estou construindo dentro desse relacionamento. Eu preciso rever muitas coisas. Mas se é pontual, o momento em que eu estou cansada e o outro caiu, eu vou juntar as minhas forças e vou levantar o outro. Então depende muito de um processo para outro processo. E de verdade, coloque seus comentários aqui para que eu possa especificamente responder a sua questão em relação a como superar os desafios nos relacionamentos. Quais são os seus desafios no relacionamento? Conta para mim, que eu vou fazer vídeos específicos para cada tema aqui embaixo, ok? Então, de todo o coração, de toda a minha verdade, de toda a minha alma, eu agradeço pela oportunidade de estar aprendendo com vocês, de verdade. Eu agradeço pela oportunidade de vocês estarem me ensinando a confiar em mim e a trazer o meu melhor. Eu agradeço pela oportunidade de vocês estarem me ajudando a seguir e de cumprir a minha missão de alma e facilitando esse processo, deixando ele mais gostoso, com o carinho de vocês e com seus comentários. Então, beijo profundo na sua alma, beijo profundo no seu coração.